Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 25 de abril. Agora na Espanha são 22 horas e 19 minutos, no Brasil 17 e 19. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a BTC lambeu aqui a base dessa longa canaleta virtual de alta e agora está se desdobrando em direção à linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP semanal, que está lá em 29 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Eu reportei que a gente já havia visitado um patamar de absoluta sobrevenda aqui na banda de VWAP semanal e que a tendência é que a gente voltasse como num efeito elástico em direção a essa linha magenta aqui, que é a linha d'água, o patamar de virada da VWAP semanal. Se o mês terminasse hoje, a BTC estaria desenhando um belíssimo candle comprador acima da mediana do canal de Keltner, que está lá fixada próxima de 27 mil dólares. A gente estaria desenhando um candle aqui com uma folga muito confortável, por assim dizer, desenhando um belíssimo candle comprador. Mas a gente ainda está no dia 25, o mês de abril vai até o dia 30, então a gente ainda tem 5 dias, talvez para esticar ainda mais o corpo real do candle comprador, que vai se desdobrar agora para o mês de maio. No intraday, a BTC tá um reloginho, vocês vejam que... Vou até inibir o meu indicador aqui, o Lianov Future. Vou deixar só a banda de VWAP no intraday. Eu estou nos 5 minutos, vocês vejam que nesse momento a gente está esgarçando aqui a upper. Se eu desinibir aqui o meu indicador, vocês vejam que a gente está prognosticando aqui uma canaleta virtual de alta. Muito interessante essa movimentação da BTC. Agora eu vou pular para o gráfico diário. Vamos ver como a BTC está se comportando. Aquela nossa cunha triangular teve a vigência dela confirmada com essa movimentação de hoje. O corpo real vendedor de hoje está fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem. Então isso significa que esse doji que a gente está desenhando hoje encerra essa sequência bizarra de candles vendedores que vem se desenhando desde 17 de abril. Amanhã, provavelmente, a gente já vai desenhar um candle comprador que vai voltar a estressar a aresta superior dessa cunha, na altura de 30 mil, que 29 mil, entre 29.400, que é próxima daquele patamar lá, de onde está a linha d'água. A linha d'água está em 29.050, a gente está indo para aquele patamar. Na seara fática, a terceira rodada de retiradas de Ethers da Beacon Chain, que foram liberados com a atualização Xangai, acabou igualando a quantidade de depósitos, então nem afetou. Muita gente estava preocupada que a atualização Xangai iria liberar uma quantidade brutal de ETHs ainda colocadas em stake sob o consenso Proof of Work antes da Ethereum Merge, mas a quantidade de depósitos meio que igualou as retiradas. Também agora tem players gigantescos, não só Lido Finance, mas Coinbase e a própria Binance agora anunciou que está entrando pesado nessa indústria de staking na Beacon Chain. Ela criou até um token Rapid Beacon ETH, ou seja, Ether embrulhado da Beacon Chain, porque exatamente como acontece na Lido Finance, o produto do stake é pago em STETH, que é como se fosse um recibo de depósito emitido pela Lido Finance, que tem a relação de 1 para 1 com relação ao Ether. Se a gente colocar na CoinMarketCap, a STETH vale basicamente 1 ETH. É o mesmo preço de 1 ETH, mas é um recibo de depósito emitido pela Lido Finance. Os rewards são pagos em STETH, exatamente como vai acontecer com a Binance a partir de agora. E uma usina nuclear na Pensilvânia vai usar o excedente de energia elétrica que não é disponibilizado nas linhas de transmissão para minerar BTC. É energia nuclear alimentando a liquidez da rede, do hash rate da BTC. E a Visa, a maior operadora de cartões de crédito do mundo, agora está numa corrida maluca buscando desenvolvedores em blockchain para um ambicioso projeto. O vice-presidente e chefe do setor cripto da Visa, o Kuy Sheffield, divulgou vagas para desenvolvedores
Só que não tá fácil encontrar devs que programem em blockchain disponível no mercado. Não é fácil encontrar desenvolvedor em blockchain disponível no mercado. Talvez seja uma das atividades mais bem remuneradas do planeta nesse presente momento. Na seara geopolítica e finanças internacionais, um tsunami de dinheiro está saindo dos bancos de médio e pequeno porte nos Estados Unidos. É um dos efeitos da chegada de um player do tamanho da Apple que está pagando um juros nominal acima de 4,5% ao ano. Uma onda de dinheiro sem precedente está saindo dos bancos. Esse app da Apple que está pagando mais de 4,5% ao ano de juros nominais, juro real ainda está negativado, a inflação está acima de 5%, a taxa básica de juros nos Estados Unidos está próxima de 5%, então o juro real está negativado, mas o juro nominal pago pelo Apple Card, que é um app que só está disponível para os americanos. Não tentem baixar esse app fora da jurisdição norte-americana, porque não é possível. O fato é que a Apple entrou pesado no sistema financeiro norte-americano e vai promover um reequilíbrio de um abalo sísmico sem precedente. E as ações do First Republic Bank desabam 40% depois de um relatório de ganhos pífio e continua o êxodo de depósito desses banquinhos. Ninguém vai pagar para ver, vai todo mundo colocar o dinheiro na Apple. E os Estados Unidos afirmam que militares da Rússia na Síria aumentam o risco de uma escalada de uma escalada em termos de uma hecatombe nuclear global, por assim dizer. Caças a jato russos repetidamente voaram perigosamente perto de caças americanos, inclusive outras atividades militares russas na região da Síria está afetando a atividade militar norte-americana naquela região. Os Estados Unidos já alertaram os militares russos para que não interviessem nas atividades militares americanas na região da Síria, porém os russos seguem meio que interceptando a atividade militar americana na região da Síria. Os Estados Unidos afirmaram que qualquer intercorrência vai receber uma resposta à altura. Os russos falaram que qualquer intercorrência vai receber outra resposta à altura. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC segue acumulando. A gente testou de forma bizarra várias vezes esse suporte épico no patamar de $27 mil. Ele foi respeitado, já foi testado várias vezes desde o começo de 2023 e agora, com certeza, a gente vai buscar no mínimo a VWAP mensal, que está lá próxima de $29 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Qualquer movimentação mais brusca do mercado, eu volto a reportar a qualquer hora do dia ou da noite. Fiquem com Deus e até amanhã. E volto com a própria análise amanhã da BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.